Para escrever sua redação, vamos começar com a leitura do enunciado. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema A insegurança alimentar na infância e adolescência no Brasil, apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Bom, o tema pedia para você argumentar sobre insegurança alimentar, especificamente na infância e na adolescência e no contexto brasileiro. É importante ressaltar que seus argumentos devem mostrar certo ineditismo, certa fuga do senso comum. Afinal de contas, isso é muito bem avaliado quando a redação é corrigida. Entretanto, você poderia usar os textos motivadores apenas como ponto de partida para a reflexão das suas ideias. Lembrando que você não pode ficar preso somente aos textos motivadores. Certo ineditismo é interessante. Mas pensando nos textos motivadores, eles serviriam de motivação para você pensar algumas questões. O primeiro texto, ao trazer os conceitos de segurança alimentar e nutricional, daria para mostrar que a segurança alimentar é um direito humano fundamental e que a ausência desse direito traz impactos negativos à saúde, principalmente das crianças e dos adolescentes, que é o público-alvo aqui que o tema pede para você argumentar. Já o segundo texto, ele vai falar sobre a questão da fome e a vulnerabilidade alimentar terem sido agravadas durante a pandemia do Covid-19. Então, seria interessante mostrar como os mecanismos institucionais de proteção social, as ideias governamentais, os projetos, eles acabam sendo frágeis. E aí, de certo modo, quando a gente tem uma situação mais impactante, como foi a pandemia do Covid-19, muitas pessoas são impactadas diretamente, principalmente não tendo o exercício do direito à alimentação. Então, daria para argumentar aqui a necessidade de implementar medidas de segurança social mais efetivas, tendo em conta esse impacto negativo do que foi a pandemia do Covid-19 em relação à fome. Já o terceiro texto traz aqui uma ideia de que a falta de acesso a alimentos na infância afeta o desenvolvimento da criança. Então você poderia usar ideias desse texto para mostrar o impacto que essa falta de alimentos pode causar no desenvolvimento da infância e, de um modo maior, no desenvolvimento de um indivíduo, como que esse impacto poderia ser causado ao longo da vida toda desse indivíduo, a falta de alimentação adequada. Já o quarto texto mostra como que a insegurança alimentar piora nos lares em que se tem criança e adolescente e que, como muitas vezes, as pessoas como alternativa para alimentar nesses lares acaba aumentando o consumo de ultraprocessados e de alimentos que teriam menos nutrientes. Então daria para você argumentar como que essa insegurança alimentar acaba causando efeitos colaterais e que a falta desses nutrientes poderia causar problemas futuros a essas crianças e adolescentes. Não só problemas momentâneos, mas problemas futuros. E por fim, o quinto texto traz a ideia da má nutrição e como que ela gera um ciclo de vulnerabilidade do organismo de um indivíduo, e isso acaba fazendo com que ele fique mais suscetível a doenças. Isso então são efeitos de um ciclo vicioso que vai trazer muita vulnerabilidade, e isso causa
mais efeitos ainda ao indivíduo, aumentando a pobreza, a disponibilidade para o mercado de trabalho, a disponibilidade para estudo, sem contar o aumento de gastos com medicação, por exemplo, de suplementação, já na vida adulta, se esse indivíduo tiver acesso. Em relação à proposta de intervenção, é importante lembrar que a sua proposta deveria estar relacionada àquilo que você discutiu. Então, de acordo com aquilo que você discutiu no seu texto, você poderia criar uma proposta. Lembrando que ela tem que ser completa. Ela deve ser composta por uma ação interventiva, um agente que vai realizar essa ação, um meio para realizar essa ação, o efeito que se quer alcançar com essa ação interventiva, e um desses 5 elementos tem que vir de forma mais detalhada. Uma sugestão interessante que você poderia construir seria mostrando que é preciso reconhecer que esse problema da insegurança alimentar é algo muito maior e crônico no Brasil. Então, que os programas sociais que nós temos ainda não são suficientes. Então, talvez a reformulação ou a criação de um programa nacional de combate à insegurança alimentar e à fome, de uma forma mais intensa, para tentar erradicar a escassez dos alimentos, do acesso aos alimentos ou até a ausência dos alimentos na mesa dos brasileiros. Isso aí você poderia então propor que o governo federal implementasse políticas públicas mais robustas, mais intensas, de distribuição de alimentos, além do combate ao desperdício de alimentos em alguns casos, e que isso fosse focado principalmente na criança e no adolescente que estão em idade escolar. Então, isso poderia acontecer com a colaboração tanto de secretarias municipais de saúde quanto de educação, como uma parceria. Isso garantiria que os alunos tivessem acesso a refeições mais nutritivas de forma regular nas escolas, no ambiente escolar. Outra ideia seria, por exemplo, você sugerir que o governo criasse um sistema que monitorasse mais especificamente a insegurança alimentar no Brasil e que o Ministério da Saúde criasse parceria com outras instituições de pesquisa para isso, para conseguir identificar e agir de forma mais pontual em regiões brasileiras em que a insegurança alimentar, que a vulnerabilidade fosse mais intensa. Todas essas propostas, todas essas ideias, elas têm como objetivo minimizar e até erradicar a insegurança alimentar e, por consequência, aumentar a qualidade de vida das crianças e dos adolescentes e do brasileiro de um modo geral.